Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André, eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. Vamos para mais um Sincerão da Galera? Sim, hoje a gente vai falar do último Night of Champions e também do último Monday Night Raw. Então a gente vai falar bastante sobre Obafemi, sobre Sami Zayn, sobre King of the Ring, sobre Division, sobre Bloodline. Vai ter para todos os gostos. E até falar um pouquinho da narração brasileira. Então se você quiser saber a minha opinião sobre os comentários de vocês nos últimos vídeos do Night of Champions e do Monday Night Raw, assista esse vídeo do começo ao fim, porque eu tenho certeza que você vai ficar surpreso com a minha opinião. Mas antes, não deixe de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial, senta o dedo no like, porque isso ajuda o YouTube a divulgar o nosso vídeo para mais pessoas. E também se inscreva no canal, nós estamos tentando chegar a 25 mil inscritos até o final do ano. É um número difícil de alcançar, mas eu conto com vocês para a gente alcançar esse sonho de, quem sabe, um dia a gente colocar a plaquinha prateada aqui em cima. Beleza? Então vem com a gente, vamos para mais um Sincerão da Galera, começando com o Gilberto, que vai falar sobre o Obafemi que aniquilou o Jey Uso no último Night of Champions. E aí ele vai fazer o seguinte comentário. No início eu até gostava do Obafemi, mas pô, o cara tá muito forçado já. Toma finalizador pra caramba e aguenta todos. Na luta contra o Brock teve que tomar 7 F5s, sendo um na mesa para perder. E hoje tomou 2 Spears, uns 4 ou 5 Super Kicks e 3 Uso Splashes, e mesmo assim aguentou tudo facilmente. Enquanto isso, Jay tomou só um finalizador e perdeu a luta. Concordam que ele é forçado? Sim, Obafemi é forçado. Pronto, tirei o gato da lavanderia, posso te deixar bem claro isso. Obafemi é forçadíssimo. Talvez um dos lutadores mais forçados da companhia hoje. Lembrando, a gente sempre, na nossa pesquisa aí, na conversa com as pessoas, aí no nosso canal, existem 5 definições de forçados que as pessoas utilizam, né? Quando as pessoas falam que o lutador é forçado. Ou o lutador é forçado porque ele sempre ganha, ou ele é forçado porque ele sempre recebe disputas por títulos mundiais, ou ele é forçado porque ele foi empurrado muito cedo, ou ele é forçado porque ele é ruim, mas a WWE ainda faz ele ganhar, ou ele é forçado porque o público detesta o cara, mas a WWE insiste em colocar ele em situações de ganhar, principalmente um face. Então, nesse cenário, o Obafemi, sim, ele é forçado. Em que sentido é que ele é forçado? No sentido de que ele é um monstro imparável. Ele é um camarada que está sendo elevado de uma forma colossal, sendo colocado como uma força imparável, aniquilando todos os seus adversários pelo caminho. Ele está sendo elevado e forçado de uma forma que a gente não vê há muito tempo na companhia. E muita gente se ressente disso, principalmente quando ele vai e ataca os seus lutadores favoritos. Eu aposto que o Gilberto é fã do Jey Uso. Agora, a grande questão é a seguinte: isso é ruim? A gente sabe que aqui no canal a gente já fez vídeo de tier list de forçado e a gente sempre fala, olha, em alguns casos, existem lutadores que, sendo forçados, é o melhor para eles e para a companhia. E eu sou da opinião que o Obafemi é um desses lutadores. O Obafemi ele é um talento geracional. Ele manda muito bem no microfone, ele tem um look incrível, ele tem uma entrada muito boa que ajuda ele, mas principalmente ele é bom no ringue. É porque a WWE está limitando as lutas dele para que não mostre todo o potencial dele. Quem já viu as lutas dele na NXT nos últimos 2 anos sabe disso. A gente conversou sobre isso com o Matt no vídeo que a gente postou ontem. A gente já falou sobre isso várias vezes aqui no canal. O Obafemi, ele é um lutador muito bom, que está sendo preservado, estão segurando todo o potencial dele. Por quê? Porque eles querem passar essa imagem de um lutador monstruoso. Eles já fizeram isso no passado? Já fizeram. Já fizeram com o Brock Lesnar, já fizeram com o Bray Wyatt, já fizeram com o Braun Strowman, já fizeram com o Ryback e já fizeram na WCW com o Goldberg. É um estereótipo, é uma gimmick de lutador, a força imparável. Então, hoje em dia, o Obafemi é esta força imparável que está passando o carro por cima de todo mundo. Não se preocupe, vai chegar a hora em que ele vai bater numa barreira tão forte quanto ele, e aí ele vai ter uma luta mais longa. Ele é capaz de fazer isso, a gente tá falando, a gente vai repetir. É só olhar algumas das lutas que ele fez na NXT. Lutas contra o Devon Evans, luta contra o Moose da TNA, lutas contra o Yoshiki Namura, né, e outras tantas que ele fez lá na TNA. Tá? Então, o que a gente precisa é aguardar a construção
ficar completa, e aí sim, quando chegar a hora de ele fazer uma luta pelo Campeonato Mundial, a gente ter uma luta longa. Inclusive, a gente já vai ter possivelmente uma luta bem longa dele contra o Brock Lesnar no Hell in a Cell, no SummerSlam, luta essa que foi confirmada nessa última segunda-feira. Tá? Por quê? Porque uma Hell in a Cell é uma luta que possibilita você usar armas. E quando você tem essa possibilidade, isso facilita com que você deixe a luta um pouco mais, com um pace um pouco mais lento, e isso favoreça que o tempo da luta estique e ainda assim a gente tenha uma luta boa. O Boba Fett e o Brock Lesnar têm o potencial de fazer uma das lutas mais brutais da história do SummerSlam, dentro do Hell in a Cell. E com certeza vai ser uma luta de mais de 10 minutos. Eu acredito que vai ser uma luta entre 15 e 20 minutos. Tá? Então, vamos aguardar para ver o que a WWE vai entregar para a gente daqui a 5 semanas. Agora, o Wallace vai fazer um comentário sobre a situação do Queen of the Ring, né, sobre Io Sky e a Liv Morgan. Io Sky derrotou a Liv Morgan com auxílio do Danhausen, né, que zicou a Liv Morgan. A história ali era de que o Dominic e o JD tinham pago $100 mil pro Danhausen para que ele zicasse o Obafemi na luta contra o Dominic, e aí ele não zicou, o Obafemi destruiu o Dominic e agora eles querem o dinheiro deles de volta. Essa é que é a história por trás aí da Judgment Day indo atrás do Danhausen. E aí o Wallace diz o seguinte: tiozão, esse papo de maldição do Danhausen já deu. Lutador limitadíssimo e sem graça. Outra coisa, poderiam fazer um Io versus Rhea pelo título universal, já que ela nunca ganhou da Io. Aí vão fazer uma espécie de revanche para uma luta que acabou de acontecer. Triple H, vergonha! TKO, vergonha! Eu acho mais barato quando vocês dão uma surtada nos comentários. Nesse Sincerão da Galera eu escolhi uns comentários mais surtadinhos, mais heel-turns, né? Parece que tá todo mundo usando o óculos aí em casa, né? É o seguinte, gente. Wallace, eu concordo que o Danhausen ele é um personagem que pode irritar a longo prazo. Por exemplo, eu não tô tancando essa história lá do laboratório dele, que ele tá fazendo experimentos e não sei o que. Pra mim, aquilo ali já deu. Mas, na luta contra a Liv Morgan, da Liv Morgan e da Io Sky, eu achei divertidíssimo ele zicar a Liv Morgan, por mais que isso tenha entregue o resultado da luta, porque tirou um peso, né, do meu coração, porque eu não queria de jeito nenhum ver a Liv Morgan ganhando esse troço. Tá? Inclusive, eu não acho nem que a Liv Morgan devia estar nesse negócio. Eu não acho que a Liv Morgan devia ter chegado na final. Eu acho que podiam ter feito outra coisa qualquer e ainda assim ter feito a Io Sky ter vencido esse Queen of the Ring. Eu acho que a Liv Morgan não tinha nada que estar envolvida nesse troço. Tá? Mas envolveram ela. E aí foi uma forma de fazerem ela perder. Pela lógica, né? E assim, eu já comentei. O que você comentou é o que eu comentei. Eu também gostaria de ver Rhea e Io. Esse negócio de campeonato universal não existe há tempos, tá? É o campeonato da WWE. Eu adoraria ver Rhea e Io pelo campeonato da WWE. Mas aí a Rhea está com um problema de lesão, que ninguém sabe se ela vai voltar ou não a tempo do SummerSlam. Então pode ser que a WWE percebeu que ela talvez não voltasse a tempo do SummerSlam, mas de repente um pouquinho tempo depois, por isso seguraram o título com a Rhea. E aí a Io ia fazer o quê? Se uma das campeãs não vai lutar, tem que enfrentar a outra. Então, é provável que eles tenham resolvido fazer a Lívia vencer esse troço, segurar a Stephanie Vaccaro, o retorno dela, que tá sumidíssima, desde a WrestleMania ela tá sumida, e aí resolveram fazer essa luta da Liv com a Io no SummerSlam, tá? Infelizmente, eu sei que tem gente que não gosta de revanches, tá? Eu sei disso, principalmente revanches imediatas. Eu também não gosto. Mas, se fizer um sentido narrativo, eu acho que é plenamente aceitável. E aqui faz um sentido narrativo. A WWE colocou a Liv Morgan no torneio para que a Liv Morgan se tornasse Liv Two Belts. Ela perdeu na final e aí o Sky resolveu desafiá-la de novo porque acabou de derrotar a campeã. Né? Se ela tivesse feito isso sem ser Queen of the Ring, a lógica seria essa: derrotei a campeã, vou enfrentá-la de novo. A gente vê isso para todos os cinturões. Eu acho que invalidou um pouquinho o Queen of the Ring. Eu acho que, né, meio que deram uma desperdiçada na coisa. Mas é o que deu para fazer, provavelmente, com essa situação da Rhea Ripley contundida e tal, e a forma como a WWE construiu o torneio. Dava para ter feito coisa melhor? Dava. Mas com o que a WWE entregou pra gente, eu acho que não tá tão ruim assim como você pintou aí. Pelo menos essa é a minha opinião.
Agora o Leonardo Lira, ele vai chegar e vai fazer o comentário sobre Bron Breakker e Seth Rollins, né? Ele vai dizer o seguinte: Steel Cage já começou com os dois pegando armas, meu. Eu já sabia que seria o melhor combate da noite. Existe uma controvérsia se realmente esse foi o melhor combate da noite. O Mets acha que foi o melhor combate da noite. Eu acho que foi o main event. Mas eu acho que, assim, as duas lutas foram sensacionais, tá? E realmente eu gostei de ver a WWE investindo numa luta um pouco mais brutal, numa Steel Cage, porque algumas Steel Cages recentes, algumas lutas na jaula recentes estavam meio burocráticas. Eles lutadores estavam só se pegando ali no ringue e tentando fugir pela porta. E não tinha muitas armas, tinham poucas armas envolvidas. Então ver aquela montoeira de armas sendo jogada para dentro da jaula tornou a coisa mais interessante, na minha opinião. Eu acho que eles deveriam mudar um pouquinho o padrão das lutas na jaula. Eu acho que eles deveriam voltar a fazer alguns lutadores vencerem escapando por cima da jaula, talvez trancando a porta, evitar essa história de você pode vencer saindo pela porta. Eu acho isso ridículo. Eu acho que, na verdade, você poderia fazer, passar um cadeado na porta. Antigamente você fazia isso, né? Você passava um cadeado na porta, tanto é que teve aquele show antológico do Mark Henry arrancando a corrente da jaula, e aí a corrente deveria ter um gimmick e um elo fraco, o elo não soltou e aí ele arrebentou a corrente a Vera, né? Então eu acho que eles deveriam fazer algo parecido, fazer o cara sair de novo por cima e vencer a luta se jogando lá de cima. Acho que seria mais legal. Mas, cara, só de ter uma luta na jaula, com um monte de arma dentro, o pessoal se matando dentro da jaula, e ainda por cima rolando um sanguinho que ajudou, foi a Vera, não foi no cortezinho, que foi o caso do Bron Breakker, eu acho que já deu todo um sabor a mais pra luta e acabou elevando ela ao nível que ela foi, tá? Agora, a grande pergunta que vocês devem estar se fazendo é: esse é o fim da Division? A gente já vai comentar sobre isso já já. O Lucas Oliveira vai fazer o seguinte comentário, né? Já sobre o main event do Night of Champions. Tiozão, curti muito o Night of Champions também. O destaque para mim também foram as lutas do Seth do Bron e a Cody, Zen e Gunther, com a consagração do Zemi como campeão na Arábia Saudita, foi muito legal. Espero que sugerem um pouco, segurem ele um pouco com esse título e o Renato seja legal. No mais, eu não gosto muito do personagem dele, mas como é bom lutador esse Rick Saints. E realmente o estilo dele não encaixou com o Trick Williams, talvez tivesse sido melhor Carmelo e Trick, não sei. Bom, com relação ao main event, eu acho que foi uma excelente construção de uma triple threat. Eu acho que a WWE, os agentes que trabalham com lutas de triple threat na WWE estão todos de parabéns, porque não tem uma que é ruim, tá? A dinâmica ela é sempre muito boa, ela é sempre muito ágil, e as triple threats favorecem a que um lutador possa descansar um pouco, o que torna a luta com um pace um pouco mais rápido do que o normal. Com relação ao Ricky Saints, eu concordo que o personagem dele pode ele ser assim, como se fosse aquele vinho antigo, que o sabor é um pouco estranho, mas depois que você toma ele algumas vezes, você sente um sabor agradável nele, né? Eu não sei porque eu não bebo, né? Assim, as pessoas que são apreciadoras de vinho é que vão dizer isso. Mas eu acho que é o Rick Saints. O Rick Saints, a persona dele é uma persona que com o tempo, você se acostumando, você acaba gostando da persona dele. E no ringue, ele é muito bom, e principalmente vendendo golpes. Mas realmente não casou a luta contra o Trick Williams. Alguma coisa ali chocou, foram os estilos, né? Eu acho que o Rick ele precisa de um lutador que luta mais com grappling, com mais wrestling, enquanto que o Trick Williams é um lutador mais de pancada, né? Então eu acho que a coisa não casou direito, sabe? Então isso acabou prejudicando a luta. Carmelo e Trick seria sensacional, porque o Carmelo ele é high flyer e ele consegue voar ao redor do Trick Williams. Então isso acaba elevando muito o Trick. Eu acho que Carmelo e Trick com certeza teria sido melhor. Vamos ver o que vai acontecer. O Rick Saints perdeu. Nessa sexta-feira a gente vai ver o que eles vão fazer aí com esse cenário dos campeonatos dos Estados Unidos, já caminhando para o SummerSlam. É capaz que a gente tenha uma luta de múltiplos homens aí por esse campeonato. Vamos ver. Agora, o Jonathan Oliveira, ele vai chegar e vai fazer um comentário interessante, que a gente sempre falou isso aqui no canal de vez em quando, né? Ele diz o seguinte: agora que temos um campeão dos baixos, com principalmente o principal título da companhia, podemos ver o Semi toda semana com seu desafio aberto e ser só luta contra caras baixos. Johnny Gargano, Ilya Dragunov, Carmelo Reis. Seria incrível ver eles tendo oportunidade pelo título mundial. Olha, se fosse um cenário em que a gente tivesse
a possibilidade de ter o Sami Zayn como campeão a longo prazo, eu acho que seria perfeito isso, tá? Esse cenário de o WWE Championship Open Challenge seria sensacional. Isso nunca foi feito na WWE, não que eu me lembre. Um campeão da WWE chegar toda semana, chegar assim, olha, desafio aberto, quem quiser me enfrentar, venha. O John Cena ele fez isso com o Campeonato dos Estados Unidos, né? If you want some, come get some. E aí a galera apareceu, foi o desafio aberto original. Eu acho que seria muito legal. E isso daria oportunidades para alguns lutadores de poderem mostrar o seu talento lutando por um campeonato mundial, em vez de lutar por um campeonato secundário. Isso também abriria a possibilidade de eles baixarem um pouquinho mais a altura e darem a possibilidade para alguns desses lutadores de serem campeões mundiais. Por que não? Ah, dá para fazer, é só querer. Né? Então, o WWE Championship seria o campeonato dos grandes lutadores, enquanto que o World Heavyweight Championship seria o campeonato dos lutadores lendários, por assim dizer. Isso já foi feito no passado, dá para fazer de novo, só que precisa dar a mesma importância aos títulos, ao invés de fazer que nem no passado, em que o World Heavyweight Championship, que era dado para esses talentos que eram emergentes, que não eram os principais talentos da companhia, foi tratado como um campeonato secundário praticamente, um campeonato 1B, né? E quando deveria, na verdade, ter o mesmo nível de um campeonato mundial. Vamos ver, sexta-feira a gente já vai ter uma ideia do que a WWE vai fazer com esse campeonato, e aí a gente vai ter uma ideia de qual é o futuro dele. Lembrando que existem muitos boatos a respeito desse campeonato. A gente vai estar falando, ou nesse vídeo, a gente vai estar falando no vídeo de notícias de amanhã, tá bom? Agora o Avelino, ele também vai continuar falando sobre essa situação do Semi, né? E ele vai dizer o seguinte: bom dia, tiozão. A WWE fez uma construção incrível com o Semi. Começou fazendo o público odiar ele quando ele ganhou do Carmelo. Desacreditou ele totalmente com as confusões dele, incluiu o Johnny Gargano para tirar ainda mais a credibilidade dele, para no final dar o título para ele, coisa que ninguém esperava. Incrível essa história. Eu acho que o mais incrível da jornada de herói do Sami Zayn foi o fato de que fizeram ele um heel sem falar coisas de heel. Se você perceber o discurso do Sami Zayn, ele é o discurso de um face amargurado, porque as coisas não estão dando certo para ele. E realmente, se você for parar para pensar na forma como a coisa foi construída, né? O Sami Zayn ganhando o campeonato dos Estados Unidos do Carmelo Hayes e roubando o spot dele para ir para a WrestleMania para lutar contra o Trick Williams, teve um efeito colateral que eu acho que nem a WWE esperava e nem o Sami Zayn esperava, que era fazer o público se voltar contra ele. O público da WWE se voltou contra o Sami Zayn porque queria o Carmelo na WrestleMania, o que não aconteceu. Eles inventaram lá uma historinha para boi dormir de que o Carmelo estava lesionado, para poder salvar a cara, livrar a cara de que eles tomaram uma decisão criativa de botar Sami e Trick na WrestleMania. Então, quando a gente vê esse cenário, e a melhor coisa que a WWE pôde fazer, poderia fazer, era tornar heel. Só que o Sami veio com essa ideia, pelo menos as notícias que vieram dos Estados Unidos dizem que o Sami veio com essa ideia de ele não fazer um heel turn completo, mas ele ser esse personagem amargurado que tem motivos para estar amargurado, né? E que fica ali, né, batendo de frente, um personagem mais complexo, com camadas. A gente tem visto isso não só com o Sami, mas com outros lutadores da WWE. São personagens mais realistas, personagens mais profundos, com uma história melhor para os seus motivos. Então, eu particularmente gosto disso, eu gostei da forma como o Sami foi construído, e o mais interessante, ele ganhou o campeonato contra o Cody Rhodes limpo, com um rolamento. Então isso fortalece a ideia de que ele não precisou roubar, não precisou dar um heel turn para ganhar o título. Então ele vai manter esse personagem complexo daqui para frente. E vai ser muito interessante ver como é que a WWE vai trabalhar isso. A única coisa que eu posso dizer para vocês é que eu estou muito ansioso para ver o SmackDown. Eu estou evitando os spoilers a semana inteira. Infelizmente, teve um filho de Belial que ontem na live botou um spoiler que foi devidamente banido do canal. Ele nem vai ver esse vídeo, porque ele está banido do canal. Mas a verdade é que a gente passa a ter mais interesse pelo SmackDown justamente por conta das histórias que estão sendo construídas. Vamos ver qual vai ser a construção do Zeme como campeão.
Tem gente dizendo que o reinado vai ser curto. Vamos ver. Agora vamos para também um comentário ainda do Night of Champions sobre a luta ali da Jade Cargill contra a Tiffany Stratton com a interferência da Charlotte, né? O Luciano ele vai dizer o seguinte: bom dia, titio. Que alívio quando a Charlotte Flair apareceu. E isso é bom para a Jade Cargill, pois depois daquela feud desgastante infinita entre a Jade e a Tiffany no ano passado, elas merecem seguir seus caminhos agora. A Tiffany vai poder seguir alguma feud envolvendo a Chelsea e a Jade, depois de uma bela feud contra a Rhea, vai poder seguir o caminho dela contra uma outra lutadora de qualidade já estabelecida. Bom, nós estamos falando de duas coisas aqui. Primeiro, Tiffany Stratton, que é o mais simples. Qual vai ser a feud que a WWE vai colocar para ela por esse campeonato dos Estados Unidos? Não vai ser a Chelsea Green. Tá com cara de que vai ser a Blake Monroe, tá? A Blake Monroe, que acabou de chegar na WWE na semana passada, que atacou se não me engano, ela atacou a Tiffany Stratton no ringue. Me parece que a feud vai ser Blake e Tiffany, possivelmente já com uma luta no SummerSlam, tá? Entre as duas. Pode ter mudança de título? Pode, e talvez seja bem provável até, de que a Blake Monroe estreie e já estreie como campeã dos Estados Unidos. Eu não me importo, gosto muito da Blake, ex-campeã da AEW, luta pra caramba, teve a humildade de passar um tempo lá na NXT para poder treinar no Performance Center e ver o estilo de luta da WWE, e agora, depois de um tempinho, tá vindo pro main roster. É uma estrela em ascensão, tem todo o potencial do mundo, então eu acho que a Blake e a Tiffany é que vão fazer a feud agora. Com relação a Charlotte e a Jade, finalmente eles vão dar para a gente a luta que eles estão sugerindo de acontecer desde que a Jade Cargill entrou na WWE. Assim, desde que ela entrou, a Jade e a Charlotte ficam se cruzando ali na entrada, tal, e uma encarando a outra encarando a uma, e aí finalmente a WWE resolveu puxar o gatilho nessa história. Eu fico feliz porque eu sei que a Charlotte Flair tem competência no ringue suficiente para, se precisar, carregar essa luta com a Jade. Sendo que eu nem acho que a Jade precise mais. Pelo que a gente tem visto nas últimas lutas, a Jade melhorou a passos largos. O treinamento que ela tem feito toda quarta-feira na Hard Dungeon com a Nery e o TJ Wilson tem feito ela melhorar absurdamente no ringue. E isso, somado a aura dela e o visual dela, ajudam ela a ser cada vez mais uma estrela em ascensão. Então eu acho que a Charlotte vai ser a lutadora perfeita para a Jade enfrentar. E nessa luta eu espero que a Jade saia vencedora, porque a Charlotte já venceu tudo na carreira. Ela pode ceder uma vitória para a Jade. A Jade, por outro lado, está vindo de uma sequência de derrotas. Ela perdeu na WrestleMania, ela perdeu na disputa contra a Tiffany Stratton pelo título dos Estados Unidos. Então fazer ela perder no SummerSlam de novo para Charlotte Flair deixaria a Jade um pouco para baixo. Então minha opinião é que a Jade deveria sair vencedora na luta contra a Charlotte, de repente fazer uma revanche para frente, tudo mais. Porém, essa é a minha escolha. Agora o Nicolas vai fazer um comentário sobre o Roman e o Seth Rollins, né? E ele vai dizer o seguinte: titio sobre o segmento do Roman e o Seth, me senti voltando para 2014 e 2016 de tão bom que foi aquilo, absoluto cinema. E o Roman nunca ter vencido o Rollins em seus 14 anos de carreira dá um peso enorme para a história. E acho que ele vai acabar vencendo o Rollins, fechando essa porta da Shield para sempre, como o Roman falou no segmento. E isso se o Moxie não aparecer. Bom, primeira coisa, Nicolas, esquece essa história de Dean Ambrose / John Moxley. Ele está com um contrato de longo prazo na AEW. Não há a menor chance do John Moxley aparecer no SummerSlam. Esquece isso. Não cria essa expectativa para depois xingar a WWE porque o show foi chato, tá? Tem fã que faz isso. Não tô falando que é você não, mas tem fã que faz isso. Cria toda uma fanfic na cabeça, todo um fantasy booking lindo, cheiroso, maravilhoso. Aí quando não acontece, a WWE é chata, a WWE é ruim, não sei o que, tá? Então, por favor, não faça isso. Agora, com relação a essa história, eu tenho minhas dúvidas se vai ser o final. Porque, na minha opinião, Seth Rollins e Roman Reigns tinham que terminar na WrestleMania, não no SummerSlam. Ah, mas o SummerSlam é quase uma WrestleMania hoje. Eu defendo muito isso. Mas eu particularmente acho que a WWE ela poderia esticar essa história.
Ela não precisava resolver isso agora. Eles estão dizendo que vão resolver isso agora, mas não precisavam fazer isso. Enfim, se vão resolver, que resolvam com uma luta de 40 minutos, 6 estrelas para entrar para a história, para encerrar mesmo essa história. Qualquer coisa menos do que isso, vai parecer que a história não terminou. Vamos aguardar. Deve ser o main event da noite 2 do SummerSlam. Realmente, a promo do Seth Rollins foi brilhante. A promo de volta do Roman Reigns foi brilhante. E só de ver o potencial de ter os dois ali como faces, um encarando o outro e conversando civilizadamente, foi muito legal. Né? A promo do Seth Rollins teve diversas referências à história deles, então foi bem legal de ver. Agora a Mônica, ela vai continuar nessa história, mas ela vai fazer uma crítica meio pesada, né? A promo do Rollins foi perfeita, ele merece muito recuperar o título. Rollins é superior ao Roman na habilidade técnica e no microfone. Seu moveset é mais variado, enquanto o Roman só sabe fazer o Superman Punch e o Spear. Sua sorte é a superioridade física. Muita gente fica se perguntando por que tem essa diferença tão grande na qualidade no ringue dos dois, né? E não é que o Roman seja ruim no ringue, não. Na minha opinião, ele melhorou muito ao longo dos anos e ele trabalha muito bem o moveset que ele tem. É lógico que o Seth Rollins tem muito mais habilidade e existe uma razão para isso. Enquanto que o Roman Reigns, ele é um ex-jogador de futebol americano que foi construído no Performance Center para ser quem ele se tornou, um lutador de WWE, o Seth Rollins, ele já era um lutador que veio do cenário independente. Ele veio da Ring of Honor, né, das primeiras gerações da Ring of Honor. Ele lutava como Tyler Black lá. E aí a WWE assinou com ele para ele vir logo para o comecinho da NXT. Ele foi um dos primeiros campeões da história da NXT, se não o primeiro, acho que ele foi o primeiro campeão da NXT. Então, quando a gente vê esse cenário, a gente vê que são dois lutadores completamente diferentes. Né? Ele veio do cenário independente, foi construído para ser um lutador high flyer de longa data. O outro, Roman Reigns, foi construído para ser um powerhouse. Então, nesse cenário, a gente precisa compreender a diferença dos dois. Dito isso, eu acredito que o Roman, ele, por conta do tamanho dele, por conta do cartaz dele, isso acaba fazendo com que ele tenha uma estrela e uma aura maior do que a do Seth Rollins. Eu posso estar sendo um pouco polêmico aqui, talvez eu tenha uma enxurrada de comentário de gente aqui falando aqui embaixo que o Seth tem mais aura do que o Roman. Coloca aqui embaixo. Quem vocês acham que tem mais aura? Roman Reigns ou Seth Rollins? Coloca aqui. Enfim, eu particularmente acho que vai ser interessante a luta. Na minha opinião, o Seth deveria voltar a ser campeão, mas eu acho que não vai acontecer. Eu acho que o Roman vai manter esse título, vai segurar esse título até o WrestleMania para ele poder perder para um outro lutador em ascensão. Agora, o João Pedro vai fazer o seguinte comentário sobre a Division. A Division precisa acabar logo, tudo que envolve essa stable dá errado desde o início. Toda semana as histórias deles precisam ser remendadas por conta das ausências, o que gera um monte de pontas soltas e furos de roteiros. Ninguém conseguiu ter um desenvolvimento. O próprio Bron Breakker saiu menor do que ele era antes. Pô, cara, tudo bem você chegar e fazer uma crítica e falar que a Division precisa acabar logo. Mas, mano, assim, não dá pra culpar a WWE. Todo mundo nessa stable se lesionou, velho. Começou com o Seth Rollins. A história era que o Bron Breakker e a Division iam se voltar contra o Seth Rollins. Isso estava escrito desde o começo. Mas eles acabaram se voltando por causa de uma lesão do Seth Rollins. Depois eles mantêm o grupo, aí o Bron Breakker se lesiona. Aí eles vão tentar elevar o Bronson Reed e o Bronson Reed se lesiona. O Bron Breakker volta, quando eles estão voltando a estruturar o grupo, o Logan Paul se lesiona. Um lutador que foi enxertado na Division por conta da lesão do Seth Rollins e depois da ausência do Bron Breakker. Então, quando a gente vê toda essa situação, a gente percebe que, na verdade, a Division teve muito azar. Teve muito problema com essas lesões que acabaram realmente dinamitando qualquer possibilidade de uma história legal. Ela lembra um pouco a história da NWO em 2002 na WWE. Eles contrataram o Hulk Hogan, o Kevin Nash e o Scott Hall. E aí, depois da WrestleMania, o Hulk Hogan foi forçado a tornar face por causa da reação do público. O Kevin Nash se lesionou. O Scott Hall estava completamente sem condições de lutar e acabou sendo mandado embora.
Com o Kevin Nash ainda na ativa, eles trouxeram o Booker T, trouxeram o Sean Waltman, o X-Pac, e o Big Show para fazer parte do grupo. E aí, todos eles foram implodindo por causa de lesão. Tentaram trazer o Shawn Michaels ainda para a NWO, mas aí, quando trouxeram o Shawn Michaels, o Kevin Nash lesiona, o Booker T vira face, o Sean Waltman não serve para nada, e aí eles dinamitam, implodem a stable. Então, assim, uma história que poderia ter sido legal, que era a NWO na WWE em 2002, acabou implodindo. E é a mesma situação com a Division. É uma pena que tenha acontecido isso. Não foi culpa dos roteiros da WWE de que a Division não tenha dado certo. Foi realmente lesões. Então, isso acabou impedindo esses desenvolvimentos. Eu particularmente acho que o Bron Breakker teve um desenvolvimento. Ele, quando começou na Division, ele não tinha um direcionamento de face ou heel. As promos dele eram horríveis. Ele olhava para baixo quando ele promava. Hoje ele já é um lutador mais polido, tá? A grande questão é que ele é um lutador que perdeu muito agora, principalmente nessa história com Seth Rollins. Eu acredito que o Bron vai ser reconstruído ao longo desse ano e ele é uma das minhas principais apostas para vencer o Royal Rumble de 2027, para que ele possa ir para a WrestleMania, tá? Então, eu acredito que o Bron Breakker ainda vai ser construído e devidamente elevado. Isso se as lesões não atrapalharem. Vamos aguardar para ver, mas que a Division hoje em dia morreu, e ficou muito claro isso no Monday Night Raw, quando o Bron Breakker não apareceu, o Austin Theory estava sozinho, o Logan Paul também não apareceu, o Paul Heyman apareceu para falar com o Brock Lesnar, para levar o Brock Lesnar para o ringue para desafiar o Alba Femme. E quando o Austin Theory veio perguntar para ele por que ele não avisou que ele tinha chegado, o Paul Heyman simplesmente chegou e falou assim: agora você sabe que eu tô aqui, e deu as costas pro Austin Theory e foi embora. Tá? Então, assim, para mim, o momento em que o Paul Heyman dá as costas pro Austin Theory e deixa ele falando sozinho, para mim ali demonstrou que a Division morreu. Tá? O Paul Heyman literalmente deu as costas para a Division. Foi isso que aconteceu ali naquele momento. Tá? Então, vamos ver o que vai acontecer quando todo mundo voltar. Se vai um para cada lado, como é que a WWE vai trabalhar isso aí. Agora, o Carlos Big Red ele vai fazer um comentário sobre a coroa do King of the Ring, né? E a situação do Bafemi. Ele vai dizer o seguinte: a coroa virou uma pasta do Money in the Bank sem vantagens. Você escolhe quem quer, quando quer, mas não na situação que quer. Ele está querendo dizer, obviamente, que na situação do King of the Ring é diferente do Money in the Bank, porque o Money in the Bank você pode fazer o casting do contrato em qualquer momento, em qualquer show televisionado. Né? O lutador está acabado dentro do ringue, você vai lá, faz o casting e enfrenta ele. Ou você pode mudar uma luta, de uma luta normal, pode transformar numa triple threat. Já foi feito em 2015 na WrestleMania com Seth Rollins, foi feito no Evolution no ano passado pela Naomi. O King of the Ring originalmente não era para ter vantagem nenhuma. Ele apenas você ganhava a coroa e você ganhava o status de ser um rei na WWE. De uns anos para cá, eles resolveram reativar uma regra que era uma regra não escrita que foi utilizada durante algumas oportunidades na WWE, que dizia que o vencedor da coroa ganhava uma luta pelo campeonato mundial, sendo que eles resolveram estabelecer que o vencedor do King of the Ring iria ter uma luta pelo campeonato mundial pelo campeão da sua brand no SummerSlam. Tá? E isso foi o que aconteceu nos últimos anos. Você era obrigado a enfrentar o campeão da sua brand. Então, nesse sentido, quando a gente vê o Obafemi ganhando a coroa, ele teria a chance de enfrentar o Roman Reigns no SummerSlam. Mas desde o começo, a WWE já estava vendendo esse ano que havia uma mudança na regra do King of the Ring. Agora, o lutador não ia ser mais obrigado a lutar contra o campeão da sua brand. Ele agora poderia escolher um campeão que ele quisesse para enfrentar no SummerSlam. Então, na minha opinião, ele trouxe uma vantagem a mais. Em vez de você ficar preso a um campeão, agora você tem dois para escolher. E aí você pode escolher aquele que você acha que vai ser uma luta melhor. Para o lutador que está desafiando, é ótimo. Em vez de você ficar preso a um, você escolhe dois e decide quem você vai enfrentar. A grande questão é que está causando uma confusão na forma como eles estão fazendo o booking das duas coroas. Porque do lado feminino, eles fizeram a Io Sky literalmente lutar contra a campeã mundial feminina, Liv Morgan, e depois de derrotá-la, desafiá-la em seguida. O
que, na minha opinião, não fez sentido. Se é para Io Sky escolher uma campeã, ela poderia ter escolhido a Rhea. Dizer que ela nunca tinha perdido para a Rhea, dizer que a Rhea estava lesionada, e aí a gente teria uma luta banger entre as duas. Tá? Claro que se a Rhea tivesse condições de lutar, a gente acha que de repente ela nem tem condições de lutar no SummerSlam. Mas acabaram repetindo a luta pro SummerSlam desnecessariamente, não era nem para Liv Morgan estar nessa porcaria. Agora, no lado masculino, a coisa toda ficou complicada quando botaram o Seth Rollins na história do Roman Reigns para lutar no SummerSlam, e aí tiraram essa possibilidade do Obafemi. E aí o Obafemi vai fazer o quê? Bom, na minha cabeça, o lógico seria o Obafemi enfrentar o Cody Rhodes no SummerSlam. Então, pela lógica, era para o Cody Rhodes ter retido o título lá no Night of Champions. O Cody Rhodes já tem, pega o Obafemi na SummerSlam, reativando a luta que eles tiveram na aposentadoria do Cena. Não é um booking difícil. E eu tenho certeza que muita gente da IWC iria adorar ver o Obafemi estraçalhando o Cody Rhodes. Só que no meio do caminho atravessou um Sami Zayn. E aí vai fazer o que agora? E o que vão fazer com o Brock Lesnar? Que ninguém sabia o que ia ser feito com o Brock Lesnar. Bom, o que eu acho que vai acontecer é que eles vão consertar a história, tá? Eles vão consertar a história. Como é que eles vão consertar a história? E assim, muita gente na gringa tem falado isso, muita especulação tem sido feita sobre isso, sobre esse cenário. O cenário é que quando chegar agora, no Saturday Night Main Event, o Brock Lesnar vai enfrentar o Sami Zayn e vai aniquilar o Sami Zayn, ganhando o título de campeão da WWE. O Brock tendo o título, agora a luta do Brock contra o Oba no SummerSlam passa a ser pelo campeonato da WWE no Hell in a Cell. Aí a coroa do Obafemi, como King of the Ring, passa a fazer sentido. Mas ela era necessária nesse cenário? Não, porque o título vai ser inserido no negócio. Então, assim, eles tornaram a coroa de rei do Obafemi irrelevante. A outra forma de eles fazerem uma mudança no cenário seria fazer um adiamento da luta, que foi o que o Obafemi falou para o Adam Pearce. A luta pelo título pode esperar. Ele não desistiu da coroa, o que muita gente tem dito. Teve gente que nos comentários disse: não faz sentido o Obafemi ter aberto mão da disputa pelo título, ter jogado fora a disputa pelo título para lutar com o Brock Lesnar. Ele não jogou fora, ele adiou. Para quando? Não sabemos. Então, pode ser que eles façam Obafemi e Brock Lesnar não valendo título. Não valendo título. Acontece a luta. Sami Zayn vai enfrentar alguém que a gente não sabe. Existem possibilidades. E aí, quando chegar depois disso, o Obafemi escolhe quem ele enfrenta. Se vai ser Roman Seth de um lado, se vai ser o Sami ou um adversário que tenha derrotado ele no SummerSlam do outro lado. Tá? É a melhor construção? Não, a WWE meteu a mão pelas pernas. Mas o resultado, o produto que eles vão apresentar, vai ser legal? Com certeza. É o tipo de show que me faria com certeza gastar uma grana para ir para os Estados Unidos para assistir. Se fosse numa cidade com acesso melhor, que não fosse Minnesota, que é ruim pra caramba de chegar lá vindo do Brasil, eu poderia até pensar duas vezes, fazer umas metas aqui no canal e tentar ir. Mas no cenário que tá, fica muito difícil para eu ir. Mas que é um show que eu gostaria de ir, só para ver essa montoeira de luta que eles estão construindo, com certeza. Agora o Neto Oliveira vai fazer um comentário aqui interessante. Solo Sikoa largar os MFTs para ficar de papinho com a LA Knight? Fala sério! Bom, aqui, Neto, é o seguinte, vamos lembrar uma coisa. O Solo não largou ninguém. Quem largou o Solo foram os MFTs, né? Os MFTs largaram o Solo porque o Solo estava se engalfinhando com o pessoal da Bloodline. Então o Solo ficou solo e agora ele tem um problema para enfrentar, que são os Usos. E o LA Knight também é um cara que tem problema com os Usos. Então me parece que eles estão colocando uma história para que no SummerSlam a gente tenha Usos versus LA Knight e Solo Sikoa. Tem cheiro de trairagem, não tem? Tem muito cheiro de trairagem, não tem? Pois é, para que isso vai servir? Talvez para reinserir o Solo Sikoa na Bloodline
e para elevar o LA Knight como o matador de Bloodline, o cara que vai enfrentar a Bloodline para frente. Se isso desembocar numa elevação ao ponto de fazer o LA Knight se tornar um novo campeão mundial no Monday Night Raw, eu compro a ideia. Eu compro a ideia. Mas a WWE ela vai ter que fazer com que o LA Knight realmente seja esse cara que vai bater de frente com a Bloodline e vai enfrentar os caras. A gente tava achando que ia ser o Obafemi, mas se for o LA, eu não me importo. Agora, para terminar, nós temos alguns comentários aqui interessantes, né, engraçadinhos, né? O Teteu vai começar. Com o Seth desafiando o Roman e o Obafemi como campeão do King of the Ring, o que sobra pro Betinha Zen? É bom, tem algumas coisas, né? Pode sobrar um squash pro Brock Lesnar no Saturday Night Main Event. Pode sobrar uma luta na WrestleMania, talvez, por exemplo, uma revanche com o Cody Rhodes, né? O Sami Zayn e Cody Rhodes, com uma estipulação. E aí, saindo do SummerSlam, a gente pode ter o Sami Zayn mantendo o título, esticando um pouquinho o título como campeão, e aí começar um Open Challenge, foi o que a gente acabou de comentar. Ou pode sobrar ele perder esse título de volta para o Cody e a vitória dele ali no Night of Champions ter sido apenas para que ele virasse um ex-campeão mundial e para agradar o público lá da Arábia Saudita. Então, eu acho que é isso que sobra para o Sami, apesar de que eu quero muito ver o Sami Zayn como campeão mundial no SmackDown. E para terminar, o Fernando Sampaio chegou e disse o seguinte: tiozão, o povo se preocupa com sua saúde, assista em português e mantenha-se hidratado. Meu amigo, eu vou dizer para você, assistir em português realmente é melhor para as minhas cordas vocais, mas para minha sanidade mental não é, porque realmente eu não consigo tancar a transmissão em português. Eu fico, quando por exemplo, o Marco Alfaro e o Roberto Figueiredo começam a traduzir as promos, cara, eu fico tentando ouvir por baixo das vozes deles para ouvir os caras falando em inglês, porque não dá, é assim, eu me acostumei a ouvir em inglês. E a narração das lutas, aqui no canal tem muita gente que é deficiente visual e que sente falta de uma narração mais descritiva das lutas, uma narração mais ao estilo de rádio. E eu gosto de fazer isso, entendeu? Não é uma coisa assim, eu narro porque eu não gosto, detesto a narração do Marco Alfaro. Não é nem por isso, é porque eu realmente gosto de narrar. Então, nesse cenário, cara, não tem jeito, eu vou continuar fazendo isso. E sim, desde terça-feira no NXT, eu voltei com a narração em inglês, vou mantê-la. Sexta-feira farei o show em inglês, fazendo a narração e a tradução. E aí eu vou voltar a fazer o esquema de antigamente. Segunda e sexta em inglês, terça-feira para descansar a voz em português. Tá bom? Então, se é para eu surtar com o Marco Alfaro errando o nome dos golpes e chamando Chokeslam de Urinag, que eu faça isso apenas uma vez na semana ao invés de 3, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão preferir me ver o tiozão feliz fazendo as lives do que ver o tiozão surtando, triste, bolado de ter que acompanhar uma transmissão que ele não gosta. Beleza? Muito obrigado a todos pela audiência, obrigado a todos por assistirem mais esse Sincerão. Não deixem de fazer tudo aquilo que a gente pede para ajudar no nosso canal, em especial se inscreva no canal ou se inscreva lá no Patreon, a gente tem vários conteúdos diferentes com imagens, com reacts, assista lá, ó, o link está aqui embaixo. São 7 dias para vocês verem o Patreon de graça, depois vocês vão pagar o valor de uma Coca-Cola por mês, R$ 7,50. Também tornem-se assinantes do nosso canal. A gente sempre tenta colocar os vídeos antecipadamente quando a gente pode ir lá. E a gente pretende agora para o segundo semestre fazer um pouquinho mais de conteúdo também para lá. Beleza? Muito obrigado a todos. Não deixe de assistir, maratonar os nossos vídeos. Tempo de visualização que faz o YouTube divulgar a gente. Vou deixar umas opções aqui na tela para vocês. Desde já, meu muito obrigado. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até a próxima.